Olá, meus amigos. Está no ar mais um episódio de Recado Poético, episódio 14. Espero que venham a gostar. Boa diversão. Este podcast é para maiores de 18 anos. A Dama do Metrô, capítulo 13. Ela, que ainda não tinha um nome, sentia-se feliz. Contente, rolava pelo campo, colhendo o aroma quente e saboroso dos antúrios vermelhos que caíam do céu. Sim, choviam antúrios sobre ela, enormes, de todos os tipos e forma, todos vermelhos. Abraçava pencas e pencas de antúrios que a cobriam totalmente. Uma enxurrada fálica satisfazendo seus recolhidos anseios. As espadices batiam em seu rosto, em seus olhos, sua boca, caíam-lhe nos seios, beijando os bicos arrepiados, espremiam-se entre as suas coxas num delicioso aconchego de querer mais. Ela rolava de um lado para o outro. Não conseguia abraçar todos os antúrios, não conseguia segurá-los de uma vez só, e as espadices roçavam sua carne nua, cheia de sensualidade. Ao virar o rosto para a esquerda, notou um antúrio preto. Assustou. Antúrio preto? Existe? Pouco lhe importava se existisse ou não. O certo era que ele estava cutucando seu ombro esquerdo. Avançando, quase chegava à sua garganta. Que coisa! Gemeu baixinho. Mas não se importou. Gostava. Nisso, com uma violência inesperada, o antúrio preto, com sua espadice vermelha, deu-lhe uma estocada que a fez se sobressaltar. Despertou. Havia cochilado. Olhou para cima e viu o rosto moreno que maliciosamente lhe sorria. Devolveu o sorriso. Notou a mala quase arrebentando o zíper. Aproveitando o solavanco do trem, jogou o corpo mais para a beirada do banco. Assim podia sentir a alça da mala com mais veemência em seu ombro. Estação Sé, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Que merda, precisava descer. Levantou-se bem devagar, a mão alisando o volume de antúrio com sua espadice ereta. Em pé, rosto com rosto, lambeu mentalmente os dentes brancos e perfeitos do moreno, enquanto seus olhos despejavam brilhos convidativos para que a seguisse. No entanto, o moreno sussurrou em seu ouvido. Quero-a toda nua para mim. Me ligue, disse pausadamente enquanto lhe entregava um cartão. Ela, que ainda não tinha um nome, guardou o cartão e, por sua vez, numa voz sexualmente provocante, respondeu: Ligarei sim, pode esperar. Da plataforma deu tempo ainda de ver o moreno jogar-lhe um beijo, que ela pegou no ar e, com a mão fechada, colocou entre as pernas. Pastorelli. Diário de um Centaur, caderno 1.13. O que devemos dizer de uma pessoa que pela primeira vez encontramos? Pouca coisa, certo? Mas não sei por que, ao me encontrar com quem neste momento eu me refiro, senti fluir uma força positiva muito intensa. Espero não estar enganado, pois não há nada que me diz ser uma pessoa frágil. Os que convivem com ele é que são frágeis, devido, talvez, ao pouco conhecimento que tenho e por ser eu retraído, esteja vendo o que eu gostaria de ver em mim. É um ser humano que, como todos que proliferam nesta infecta, nojenta, esquizofrênica cidade, procuram um lugar ao sol, procuram a felicidade,
um pouco de calor humano. Não importa como a sociedade, o sistema que nos tolhe, nos prende, nos aprisiona dentro de nós mesmos, nos oprime, não importa. O importante é a vida, o prazer, o sorrir, a música, a pessoa ao nosso lado a criar um gesto inebriante, o barulho do caminhão coletor de lixo abafando a música e os outros ruídos. O que importa é o respirar, a esperança de um dia encontrar o ato, a ação, o sorriso, o carinho, o amor tanto esperado. Vivo não na abjeta merda, mas na merda abjeta dessa cidade a me acalentar sempre a viver. Porque a vida é bonita, é bela, é válida. É só olhar com os olhos do coração, da sinceridade, despreocupado de preconceitos, posição social, religiosa, e veremos como a vida é mais vida ao sentirmos o leve roçar de mãos a acariciar, o suave noturno vento a arrepiar a pele. Ah, a vida é bela e poderia ser muito mais bela. Posso dizer mil coisas, e nenhuma delas poderá você dizer que é mentira. Isto porque mil coisas vivi, e outras mil posso ter inventado, e você poderá outras mil concordar ou não, o que na verdade, nesse concordar ou não, poderei ou não acreditar. Mas venhamos que mil seja verdade, e que essas mil posso ter convivido com você, sejam elas ou não falsa ou verdadeira, o que para mim não faz diferença nenhuma. Falsa ou não, verdadeira ou não, todas elas com você convivi. E talvez ainda com você convivo, ou venha conviver. Ou quem sabe, com você convivo, queira você ou não. Pastorelli. A Mulher e a Chama, de Aimé Césaire. Um pouco de luz que desce a nascente de um olhar, sombreia gêmea no cílio e do arco-íris no rosto, e ao seu redor quem lá vai angelicamente vaguear. Mulher, o clima de agora e o tempo atual pouco importam para mim, pois a minha vida está sempre à frente de um furacão. Tu és a manhã que desce sobre a lâmpada como uma pedra noturna entre os dentes. Tu és a passagem das aves marinhas e também és o vento através das junqueiras salgadas da consciência, insinuando-se de outro mundo. Mulher, tu és um dragão cuja cor adorável se dispersa e escurece tanto como a constituição do canto inevitável das coisas. Estou acostumado a roçar os incêndios. Estou acostumado com os cinzentos ratos do mato e ibis de bronze da chama. Mulher, ficheiro do lindo fantasma da treve, capacete de algas de eucalipto, o amanhecer não é o abandono das fitas de um muito saboroso nadador. Até perder, Ricardo Aleixo. Meus cinco sentidos querem olhar os seus cinco sentidos, ouvir os seus cinco sentidos, tocar os seus cinco sentidos, cheirar os seus cinco sentidos, até perder os sentidos. Questão de vala, de Wesley Correia. Resiste à pólvora odiosa o corpo abnegado de Marielle, o corpo compassivo suspenso em flor. Resiste a espumosas rotas de sangue inscritas em mares de horror, resiste à vida abreviada, esquecida entre as histórias
de tantas vidas preteridas. Seja, enfim, questão de vala. Quanto fala a bala que nos cala, não pode conter o chumbo certeiro, o corpo abnegado de Marielle. Não pode conter os projéteis que se desviam dos prédios da Zona Sul, que se afastam dos carros de luxo, que contornam os bens nascidos e vão alijar uma outra existência, já tão relegada à negação, já tão calejada de nãos. Seja, enfim, questão de vala. Quanto fala a bala que nos cala, se assim vive, embora varado, o corpo abnegado de Marielle, o corpo compassivo, suspenso em flor, é porque aprendeu a enganar o fim, tendo de suportar a dor mais doída e se alimentar de si nos dias de fome. Teve de tatuar o etéreo nome na carne viva da memória, e a que nenhum fuzil pode matar. Seja, enfim, questão de vala. Quanto fala a bala que nos cala? Recado Poético é uma produção independente. Roteiro, pesquisa, texto, apresentação Pastorelli. Escrevam para Lucas com K 47sp @hotmail.com. Um dia há de vir, de Aline Cardoso. Um dia há de vir minha hora incorpórea, súplico a lápide, demora-se copiosamente. Preparando o voo, de Jovina de Souza. Não me satisfaz o silêncio, interessa-me a palavra funda no acolhimento dos vivos, dos que ficam e lutam. Meus olhos estão atentos nos dias, nos encontros da vida sem guia, onde a valentia preta pode anular a violência que nos impõe o cotidiano. Não me apraz o medo nem a ironia do clarão, cortando o que me liberta. Desvio dos cortes e projeto meus olhos da claridade que cega. O que me seduz é abrir os caminhos da noite escura que me acolhe na sabedoria de Nanam. É lá que minha alma dorme feliz e acorda, pássaro das manhãs. Constatação, de Rita Medusa. Epígrafe, abre aspas. Sim, na verdade, parece-me que os demônios jogam bola com a minha alma. Fecha aspas. Teresa de Ávila. Citado por Cioran. Tua alta bruxaria me fez espiando as latrinas. Fada do desalento, apaga o cigarro na mente. Dor de cinema, amor sem sistema. A trapaça em crise e uma circense macia me beijando na janela de Julieta. Na jaula da sarjeta, meninos me condenam, meninas gospem em mim. Eles nem imaginam que tudo isso me rende da solidão. Selfie, dois pontos. Eu, mulher negra, escritora, de Fernanda Felisberto. Sempre tento entender o porquê de uma literatura nacional ter orgulho de ser uma literatura para poucos, quase uma sociedade secreta, deixando de fora a pluralidade de vozes e da diversidade cultural que compõe o mosaico brasileiro. É bem verdade que um dos motivos é a manutenção das castas brasileiras, onde o poder econômico e habilidade literária se fundem, formando o brinquedo literatura brasileira, que já saiu do forno como clássico, como bem sinalizou Flávio Cotti em sua trilogia sobre canone literário brasileiro. Mas a insurgência de homens e mulheres negras frente a todas as diversidades que foram impostas também se dá no campo literário e rasurando os padrões estéticos, linguísticos
e semânticos autorizados pela elite letrada que um conjunto de escritores e escritoras negros vem desde o século XVIII criando espaços e construindo frestas na tentativa de deixar sua experiência autoral registrada em uma sociedade arrumada e estruturada na letra, presa no papel, hierarquizando todas as outras manifestações culturais que possuem o binômio oralidade-memória como meio de difusão. A literatura negro-brasileira hoje é um campo que vem fortalecendo cada vez mais a cadeia autoria e editora e público leitor e ganhando cada dia mais espaço dentro da academia e das escolas brasileiras, fruto de uma identidade dupla, quase indissociável, que é o lugar da autoria e ativismo, caminhando de forma coordenada seja para pautar temas comuns à experiência negra no Brasil, assim como recuperar autoras e autores que foram sistematicamente rasurados ou embranquecidos a esse compromisso de reelaborar outras representações se intensifica quando pensamos no lugar ocupado pelas mulheres negras na prosa brasileira. Por muito tempo, quando refletia sobre mulheres negras e espaço literário, o que emergiam, o que emergia era puros objetos análise presente nos romances nacionais, tais como Ismênia e Lucinda, Vítimas Algozes, Bertoleza e Rita Baiana, O Cortiço, Tia Anastácia nas obras de Monteiro Lobato, As Várias Mulheres de Jorge Amado, entre outras. Os corpos destas mulheres não eram seus, serviram a outros, todas tratadas como objetos, nenhum sujeito, nenhum afeto, nenhuma maternidade, nenhuma família, espelhando a pouca diversidade no campo literário brasileiro e sua ideologia mofada de um conjunto de autores brancos heterossexuais católicos e que tinham a região sudeste como ponto de partida e muitas das vezes como destino de seus imaginários. Resignificar narrativas antissexistas, antidiscriminatórias, está diretamente relacionado ao fazer literário de mulheres negras, que desde o século XVIII vem de maneira insurgente construindo mecanismo de eliminar as ou os mediadores e mediadoras de suas vozes, que insistem em contínuas formas de representações equivocadas, que não foram construídas pelas próprias escritoras negras, mas se cristalizou no imaginário nacional como uma verdade totalizadora e inquestionável, que é lugar dado à supervivência a uma trajetória de vida pouco interessante. Seu modo de dizer não serve, sua experiência tampouco tem algum valor. Diante de um quadro deste, como pensar em ser escritora negra? Certa vez, Bell Hooks, feminista negra estadunidense, problematizou o lugar das intelectualidade feminina negra e que, nesse caso, chama atenção para as escritoras negras, numa sociedade arrumada e projetada para as questões materiais, como assimilar que seu fazer ativista, refletido na sua escrita, também é mais uma forma de enfrentamento ao racismo. As possibilidades de resposta são inúmeras, entre elas, devolver à humanidade, a todos nós negros e negras, começando por nossos corpos, como bem sinalizou Conceição Evaristo. Dois pontos. As escritoras negras buscam escrever no corpus literário brasileiro imagens de autorrepresentação. Criam, então, uma literatura em que o corpo mulher negra deixa de ser o corpo do outro como objeto a ser descrito,
para se impor como sujeito mulher negra que se descreve a partir de uma subjetividade própria, experimentada como mulher negra na sociedade brasileira. Assim, como nos devolver representações de afeto, solidariedade, enfrentamento às imposições sexistas e racistas do cotidiano pelo direito à vida, revelando alegrias e dramas das mulheres negras que o cânone literário brasileiro desconhece e ignora, cabendo às mulheres negras escritoras esta incumbência. Essa autoria feminina negra desloca bruscamente e a intenção é esta mesmo, o desconfortável lugar de objeto para um empoderado lugar de protagonismo, tanto na representação de suas personagens, assim como na afirmação de um lugar de produtoras de conhecimento, construindo a partir do combate à discriminação interseccional que recorre em mulheres negras no Brasil e na diáspora africana, numa sociedade mais plural, transpondo inclusive a utilização desta língua, que diariamente é moldada a incorporar uso e sentidos de matriz africana que foram removidos do nosso lexo e da nossa memória, vão sendo incorporados ao fazer literário destas escritoras. Os primeiros registros da autoria negra datam do século XVIII, com Rosa Egipciaca, que ainda possui poucos estudos sobre sua biografia e obra. No século XIX, temos publicado nosso primeiro romance, Úrsula da Maranhense Maria Firmina dos Reis, em 1859. Porém, esta publicação não se revelou numa tradição romanesca consolidada do século XX. Ainda é reduzida o número de romancistas negras brasileiras, fenômeno que não ocorre com o gênero conto, pois nesta modalidade literária encontramos um número significativo de escritoras. Esta forma de narrativa concisa de revelar afetos e dramas negros tem se tornado um campo efervescente de produção desta nossa literatura negra brasileira, além do formato atrair. Também é preciso registrar que a presença dessas mulheres contistas aparece na forma de antologia, pois o mercado editorial brasileiro, que já registra as mudanças em termos de acolhimento destes textos, ainda está longe do ideal, o que, de certa maneira, conduz estas mulheres a publicações coletivas, às antologias como forma de se fortalecer e visibilizar sua obra, além de uma brecha de driblar as questões econômicas que demandam uma publicação individual. Este compromisso se revela dentro desta nova antologia, Olhos de Azeviche. 10 escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira. Contos e crônicas que a editora Malé, de forma sensível e comprometida, uma vez mais se debruça em torno dos 20 contos, mergulhando no universo de 10 mulheres negras, ativistas, contistas e cronistas. Ana Paula Lisboa, Cidinha da Silva, Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, Esmeralda Ribeiro, Fátima Trinchão, Geni Guimarães, Lia Vieira, Miriam Alves e Thaís Espírito Santo. Convidam a você, leitora, e a você, leitor, a participar deste selfie literário, disseminando essas vozes para outros territórios. O desafio dessas autoras negras de diferentes gerações é que a produção escrita de sua autorrepresentação, assim como suas leituras de mundo a partir de suas singularidades de mulheres negras, possam alcançar mais leitores e leitoras através de imagens positivas, ampliando sua efetiva participação nos circuitos literários, nos espaços escolares e no imaginário de seu público. Assim foi mais um episódio de Recado Poético.
Espero que tenham gostado e acompanhe os futuros episódios. Grato e até o próximo.